Tem coisa que o destino faz tão bem escondido, que parece até que ele quer ver até onde a gente consegue segurar a vontade, sem explodir o silêncio. Quando me mudei com o Henrique para essa casa no interior, jurei que seria só por uns dias, só até a mãe dele voltar de viagem. Mas a vida tem dessas receitas que a gente começa fazendo simples, e sem perceber, vira banquete de domingo. Ele cresceu tão depressa que às vezes esqueço que aquele menino virou homem, e dos bons, daqueles que faz café forte e olha nos olhos sem pedir licença. O sol mal tinha acordado, e eu já sentia que o clima naquela casa ia esquentar. Mais do que a previsão prometia. Henrique desceu as escadas devagar, com aquela camisa colada no corpo de quem acabou de sair do banho. A barra ainda molhada batia nas coxas feito lenço embalando o segredo. Eu tava ali embaixo preparando um café, mas a verdade é que a colher nem girava mais. Só dançava, hipnotizada. A água da chaleira começou a chiar, mas o barulho que me distraía era o das passadas dele. Firmes, certeiras, como quem pisa onde sabe que vai deixar rastro. Enquanto eu ajeitava a mesa, ele se abaixou para pegar uma caixa caída, e eu senti como se estivesse colhendo fruta madura demais, prestes a explodir de doçura. Aquilo não era mais uma manhã comum, e eu percebi quando ele comentou que a madeira da cadeira estava mais frouxa que o normal. E eu retruquei. Tem coisa que só aperta de volta quando sente a pressão certa. Ele sorriu com um canto da boca que me fez pensar em vinho derramando fora da taça. Fui organizar umas panelas na cozinha, e o barulho que elas faziam era como um tango malicioso. Pareciam dançar entre si, embaladas por um ritmo que ninguém tinha ensinado, mas que todo mundo entende. E Henrique ficou encostado no batente, assistindo. O olhar dele pesava mais do que qualquer panela de ferro que já levantei. E mesmo assim, me deixava leve. Tão leve que até o vestido resolveu acompanhar e colar no corpo, como se quisesse ajudar na mensagem que eu não ousava dizer em voz alta. Quando me virei para pegar o pote de farinha, meu quadril bateu na gaveta aberta e um pacote de açúcar caiu no chão. Henrique se abaixou junto e disse: "Essa cozinha parece pequena para tanta vontade espalhada." Eu ri, meio sem jeito, mas sabia que não era da cozinha que ele estava falando. Ele juntou o pacote de volta no armário como quem sabe exatamente onde tudo deve ficar. E eu ali, suando mais do que a chaleira. A toalha da mesa estava torta, e fui ajeitar. Me abaixei um pouco e senti o calor subir como fumaça de fogão a lenha em manhã de inverno. Ele ainda estava perto demais, como um temporal que demora a cair. Mas a gente já sente no cheiro do vento. Foi ali que percebi. Até o barulho do relógio parecia estar esperando algo. O tempo não passava. Só olhava, cúmplice. Quando subi para o quarto para buscar um pano limpo, ele veio logo atrás dizendo que precisava consertar a maçaneta. Aquilo era desculpa, claro. Mas das boas. A porta do quarto estava entreaberta, e quando empurrei, senti que não havia mais obstáculos na entrada. Nem na porta, nem em mim. O trinco estalou como se dissesse: "Agora vai." E eu fui. Com tudo o que não devia, mas que há tempos pedia para acontecer. A última cena daquela manhã foi dele pegando a toalha pendurada na cadeira e jogando no ombro como quem encerra o expediente depois de uma boa colheita. E eu, ali parada, com o coração batendo mais alto que o liquidificador. A sala não era mais a mesma. O ar tinha mudado. O café esfriou. Mas o que fervia ali, ninguém podia saber. Eu já tinha preparado o café, mas confesso que minha cabeça estava em outro tipo de xícara. Quando ele entrou na cozinha, a camisa meio molhada colava no peito, como se o suor já entregasse o que ele carregava. Fiz de conta que derrubei o açúcar para me abaixar, e quando voltei, nossos olhos se cruzaram como se o passado tivesse voltado, com gosto de fruta madura prestes a cair. Ali, naquele silêncio, o barulho da chaleira era só um disfarce. O que fervia de verdade estava nos olhos dele. Ele sentou na cadeira como quem sabe que o assento já conhecia o formato do corpo. E eu, com a rosquinha na mão, servi devagar, deixando que ele percebesse a firmeza do meu preparo. Quando o mel escorreu da colher, ele acompanhou com o olhar, como quem vê um filete de desejo pingar sobre o que ainda seria servido. E eu que nunca fui de falar muito, soltei: "Tem gosto de saudade, mas com tempero de agora." Ele riu, mas mordeu com vontade. A boca dele parecia com sede do que não tinha mais nome. Sentei de frente, só que entre a gente não tinha mais mesa, só um espaço pequeno demais para conter o que vinha vindo.
Meus pés, descalços, escorregaram sob a cadeira, e por um segundo ele olhou como quem mede terreno antes de plantar. Eu sabia que ele estava lembrando. O cheiro do café se misturava com o do pano de chão que eu tinha passado mais cedo, aquele que desenhou meu querer sobre o azulejo frio da manhã. A conversa não fluía, mas os olhares estavam falantes. E quando ele pegou a xícara com as duas mãos, meus olhos pousaram ali, como quem reconhece a firmeza de quem segura o que quer com intenção. Na sala, a televisão fazia barulho de fundo, mas a novela de verdade estava ali, acontecendo com câmera lenta e roteiro improvisado. Eu já sentia meu corpo responder antes mesmo de qualquer contato, como se meu vestido soubesse do papel que estava prestes a representar. Ele comentou qualquer coisa sobre a torneira pingando no banheiro, e eu ri, dizendo que tinha coisa escorrendo. Ali que nem conserto dava jeito. A palavra vazando ficou suspensa no ar, como uma confissão sussurrada. Levantei para buscar um pano, mas o pano não era o problema. Era a vontade que transbordava pelas frestas do que ainda tentávamos segurar. Na volta, deixei cair um talher no chão de propósito. Ele se levantou junto, como quem sabe o ponto exato onde o rebite precisa ser apertado. Nossos braços se tocaram de leve, mas foi no olhar que o encaixe começou. A tensão era tanta que até o piso debaixo da gente pareceu rangido. E foi nesse ritmo lento, quase coreografado, que a respiração dele se misturou com a minha, num compasso que só quem tem história conhece. Fui até a porta da sala, mas não fechei. Deixei entreaberta, como quem diz, entre, mas saiba onde está pisando. Ele chegou por trás, sem pressa, e a mão dele não tocou. Mas o ar quente na nuca foi mais que suficiente para minha pele arrepiar feito varal em dia de ventania. Me virei devagar, e ali estávamos nós, cara a cara, desejo com desejo, lembrança com vontade. E o sofá, coitado, só aguardava para servir de cenário. Quando ele disse, ainda quer aquele abraço que não demos ontem, eu apenas sorri. Não precisava dizer nada, porque naquele momento, meu corpo já tinha respondido por mim. E o cheiro dele, colado no meu pescoço, foi o sim mais claro que eu poderia dar sem abrir a boca. Foi quando o silêncio da casa ficou ainda mais fundo que eu percebi. O mundo. Lá fora podia até continuar girando, mas o nosso tempo estava suspenso entre as paredes daquela sala. O vento fazia cócegas nas cortinas, como se espiando o que acontecia ali dentro. Ele me olhou de um jeito que já dizia tudo, sem precisar soltar uma palavra sequer. E eu já não queria segurar mais nada, nem a respiração, nem o desejo. Me aproximei com a calma de quem sabe que o melhor do doce é quando ele derrete devagar. Me abri como flor ao sol da manhã, e ele veio como a abelha certa, pousando onde só o instinto sabia. Aquilo não era pressa, era precisão. Era como se cada movimento dele já tivesse sido ensaiado pelos meus próprios pensamentos, antes mesmo de acontecer. Aos poucos, o calor entre nós subiu como vapor de panela esquecida, e ali eu já estava pronta para transbordar sem freio. Não tinha mais certo ou errado, só os sons abafados do sofá antigo rangendo sob nossos corpos. Se alguém nos ouvisse, diria que era um filme proibido passando num volume que só os sentidos compreendem. A toalha mental entre o permitido e o segredo caiu de vez. Ele me encaixou no colo como quem sabe que aquele é o molde exato da vontade. E era mesmo. Me senti inteira ali, preenchida por um encaixe que não era só físico. Era como se nossos corpos tivessem ensaiado esse encontro em outras vidas. Cada gesto dele parecia saber exatamente onde e como me alcançar, como se as ferramentas já estivessem todas ali desde o início. Nos movíamos como engrenagens antigas de um moinho esquecido, rangendo devagar, mas encaixando com uma precisão que só o tempo ensina. Era suor respondendo suor, ritmo encontrando ritmo, vontade gritando onde palavras já não faziam sentido. Não havia roteiro, só instinto. E eu segui o dele como se fosse bússola, e me perdi de propósito. Fui cedendo. Como terra molhada em dia de plantio, cada avanço dele parecia uma raiz encontrando o lugar certo. Meu corpo pedia, minha alma permitia, e o resto se dissolvia como açúcar em água quente. Ele me explorava com reverência, como quem entra num campo sagrado que só se atravessa com respeito e fome. E foi assim que a gente se misturou, feito café coado forte, sem nada para adoçar além do momento. No fundo, sabia que aquela entrega não teria volta.
Mas ainda assim, mergulhei sem boia. Porque tem desejo que não espera convite. Ele entra, se acomoda e acende a luz por dentro. E naquele instante, o que importava não era o amanhã, nem o nome do que estávamos fazendo. Era o agora. O exato segundo em que nossas vontades se reconheceram. E se alguém perguntar um dia, eu vou dizer que nada aconteceu. Porque essa é uma história que só nós dois conhecemos.